Vamos dar continuidade às nossas aulas de hospitalar, chegando já no finalzinho, como eu mencionei. Terminamos a bibliografia lá do Bisson, naquela parte de atenção farmacêutica, né? O cuidado direto ao paciente. Então, zeramos aquela bibliografia lá e agora vamos falar de uma outra bibliografia super relevante, que eu também separei uma aula só sobre isso, que são as boas práticas de farmacovigilância para as Américas, que é o guia do OPAS, né, lá da Organização Pan-Americana para a Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde. É muito relevante, vocês já devem ter visto, sempre cai nas provas umas 3, 4 questões desse guia, né? Então, e é um guia pequeno, ele tem 80 e poucas páginas, mas assim, tem um monte de glossário, índice, um monte de coisa, então assim, no final acho que deve dar umas 50 páginas, é uma leitura tranquila de se fazer, então eu recomendo, né, quem tiver tempo, dar uma lida, mas aqui eu consegui bater bastante coisa também, tá? As questões, vocês vão ver, tem questões de anos diferentes que cobraram o mesmo assunto, então são assuntos importantes. Novamente, o Exército sempre cobrando muitas definições, classificações, né? Que também é o que eles têm cobrado sobre esse assunto aqui, tá? Então a gente teve uma aula que a gente falou rapidamente sobre farmacovigilância, né, uns assuntos introdutórios, o que é, para que serve, quais são os interesses, objetivos. Agora a gente vai falar mais da prática mesmo, né, de como fazer farmacovigilância. Alguém aqui já teve experiência com farmacovigilância? Não? Já algum projeto, alguma coisa? Tá, então, aí só uma apresentação, né, o que o guia diz é que os sistemas de farmacovigilância são imperfeitos, isso é mundial. Na América Latina, né, na América do Sul e no Caribe, a farmacovigilância é fraca porque tem as mesmas deficiências dos países desenvolvidos. Subnotificação, notificação redundante de efeitos adversos já conhecidos, conflitos de interesses, né, pelo vínculo entre o prescritor e a indústria farmacêutica, e falta de motivação do profissional de saúde. A gente até vai falar um pouquinho sobre como estimular a notificação, né? Essas deficiências, tem outras ainda, né? No caso aqui da população, pensando, né, em América do Sul, que é que grande parcela da população não tem acesso ao sistema de saúde, pouca interação entre o paciente e o profissional da saúde, né? E aí a gente usa muito remédio caseiro, que também são de interesse da farmacovigilância, né? As plantas medicinais, mas que acabam sendo mais subnotificadas ainda por causa, né, dessa falta de contato aí, esse remédio feito em casa mesmo. No mercado nós temos aí medicamentos para indicações não aprovadas, aquisição de medicamentos como antibióticos sem receita médica, isso aqui no Brasil infelizmente é uma prática comum, então também é algo que favorece, né, um sistema de farmacovigilância ruim. Então, por isso, né, o livro diz, o guia, que neste contexto deveria abordar a farmacovigilância do século XXI. Daí a grande importância de garantir a harmonização da farmacovigilância nas Américas, impulsionar a elaboração de diretrizes de boas práticas de farmacovigilância e desenvolvimento de sistemas de gestão de risco. Então, devido a esse histórico ruim aqui na América Latina, a OPAS criou esse guia para poder né, identificar as melhores práticas de farmacovigilância. Então, assim, como a gente já falou, né, a aprovação do medicamento não significa que ele é completamente seguro, que ele é isento de riscos, no caso, né? Seguro mas não é isento de riscos. Então, a comercialização indica que a sua eficácia foi demonstrada, mas isso não significa que a relação risco-benefício seja definitiva também. Porque, como a gente falou, quando o medicamento ele vai para o mercado, que é o momento que ele é testado em outras populações, né, num grupo muito maior, e que a gente começa a observar eventos adversos que a gente até então não tinha visto, né? A gente falou também sobre as mulheres, que em muitos estudos não são estudadas, as crianças, idosos, então tudo isso vai contribuir, né, para que essa relação risco-benefício ela não seja definitiva. Tá? Então, uma vez comercializado, o medicamento ele deixa aquele ambiente seguro, científico e protegido dos ensaios clínicos. Tá? Em geral, como eu mencionei, a gente precisa de informações de grupos específicos, como crianças, grávidas e idosos, foi o que eu acabei de falar, e também efeitos secundários graves, raros, que só ocorrem em pacientes pediátricos, né, e num maior grupo da população.
A farmacovigilância, então, por definição, segundo a OMS, aqui já é uma nova definição, lá a gente tinha tratado de outra, é a ciência e atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. Então a gente falou também sobre problemas relacionados a medicamentos, né? O PRM 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a farmacovigilância também se interessa. A gente falou que ela se interessa por erros de medicação. Que mais que a farmacovigilância tem interesse? Era queixas técnicas, né? Não só de medicamentos também, então materiais, né? Então, antigamente a gente até falou que tinha uma outra definição, acho que de 1992 aqui no Brasil, que aí falava sobre apenas reações adversas e que isso foi alterado, né? Objetivos da farmacovigilância: velar pelo cuidado e segurança dos pacientes no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas. Então, outras intervenções médicas, não só medicamentos. Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos, detectar problemas relacionados ao uso de medicamentos e comunicar achados de maneira oportuna. A gente vai falar que uma das características do sistema de farmacovigilância é que ele seja oportuno. Isso foi até uma questão que caiu em algum ano aí, que foi no meu ano. Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e risco dos medicamentos, permitindo a prevenção de danos e maximizando os benefícios. Fomentar o uso seguro, racional e mais eficaz de medicamentos e promover compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância. Tá? Bom, agora alguns conceitos, né? Tem dois conceitos que são muito importantes quando a gente fala de farmacovigilância. Um é a farmacovigilância, propriamente dita, como a gente falou, e o outro é o de reação adversa. Então, reação adversa ao medicamento, segundo a OMS, é toda reação nociva e indesejada que se apresenta após a administração de um medicamento, em doses utilizadas habitualmente na espécie humana para prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença ou para modificar alguma função biológica. Lembra que a gente falou, né, de alguns critérios que para ser considerada uma reação adversa, então ela tem que estar nas doses habitualmente utilizadas. Quando a gente vai falar daqui a pouco também sobre algoritmo de Naranjo, né, também tem um algoritmo da OMS para poder avaliar a causalidade da reação adversa. Tudo isso a gente deve levar em consideração, se a dose foi uma dose adequada, né, o momento da administração, enfim, tudo isso. Então, por definição, para ser reação adversa tem que ser na dose habitualmente utilizada na espécie humana. Essa definição, então, implica uma relação de causalidade entre a administração do medicamento e ocorrência da reação. Então, por isso se prefere o termo efeito não desejado atribuível à administração de determinado medicamento. Como eu mencionei, a farmacovigilância ela não se interessa apenas em medicamentos ali alopáticos, mas também, alopáticos industrializados, mas também se interessa por fitoterápico, também pode ser industrializado, né? Mas enfim, medicamentos complementares, hemoderivados, produtos biológicos, vacinas, dispositivos médicos, erros de medicação, falta de eficácia e outros. Então, hoje em dia, os sistemas, no hospital que eu trabalhava, por exemplo, era o mesmo sistema, e aí você só vai apertando a queixa técnica, cosmético, era às vezes algum produto, sei lá, algum equipamento, uma prótese, alguma coisa, tá? E aí então ela se ocupa de uso de medicamentos para indicações não aprovadas, né, o uso off-label, também é um objetivo da farmacovigilância avaliar. Então assim, hoje em dia a farmacovigilância também não é só para avaliar as coisas ruins, né, porque às vezes o uso off-label ele pode levar depois a um uso que pode ser aprovado posteriormente, né, e que pode ser algo bom, que inicialmente não foi estudado, mas que, né, vai sendo utilizado ali na prática e que depois pode ser até incluído na bula e deixa de ser off-label. O do uso de medicamentos que se encontram com desvio de qualidade, né, das notificações de casos de intoxicação aguda e crônica, então intoxicação também. Avaliação da mortalidade relacionada aos medicamentos, abuso e uso incorreto de medicamentos e interação de medicamentos com outros remédios, substâncias químicas, alimentos e bebidas. Eu não gosto de ver o termo remédio, né? Não sei vocês, farmacêuticos, mas eu fico para morrer quando tem alguma coisa assim, tipo uma coisa farmacêutica está escrito remédio. Mas enfim. Metodologia, né? A gente tem diferentes tipos de metodologia, isso também já caiu acho que nos 2 anos, que a gente sabe que a notificação espontânea é o modelo utilizado no Brasil e o preferencial, né? Então diversos métodos são empregados para o desenvolvimento de atividades de farmacovigilância.
um sistema de notificações espontâneo, né, onde você identifica, detecta, né, um profissional da saúde na sua prática e repassa essa informação para o órgão competente. Né, é a metodologia utilizada pelos centros participantes do programa da OMS. E farmacovigilância intensiva também, onde você vai lá e você investiga, né, dados de efeitos prejudiciais. Aí pode ser sistemas centrados no medicamento e sistemas centrados no paciente. Então você identificar a partir do paciente ou a partir do medicamento. Hoje em dia você fala, aqui o guia ele vai focar muito na notificação espontânea, né? Eu já tive uma experiência no hospital que eu trabalhava, a gente trabalhava também com uma busca ativa, né? Então a gente não esperava a notificação espontânea e aí tem várias metodologias que vocês podem usar. Vocês já ouviram falar de rastreadores? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Então o que a gente fazia para facilitar? Na maternidade e escola também a gente fazia isso. Existem alguns medicamentos que classicamente já tem apresentam uma maior incidência de reação adversa, né? Então varfarina, alguns medicamentos controlados, e aí depende da população, obviamente. Então para as crianças a gente usava alguns medicamentos, cafeína, para adultos são outros medicamentos, aí tem vancomicina, que tem aquela questão da nefrotoxicidade. No fundão eles investigam muito isso, né? O meu projeto de mestrado, falei para vocês, também era com farmacovigilância. Então, lá no fundão o pessoal estuda vancomicina, acompanha. Então, assim, rastreadores são isso, são medicamentos que você utiliza como um alarme, né, de que pode haver alguma reação adversa. Então, todos os pacientes fizerem uso daquele medicamento, você pega para investigar, né? Ou não, você pode ter determinados grupos de pacientes que você quer acompanhar, sei lá, idosos, porque você já sabe que tem, né, uma incidência maior de reação adversa. Ou pacientes, lá no caso que a gente tinha, pacientes que desenvolveram AIDS, né, que têm HIV e desenvolveram AIDS. Enfim, então existem sistemas ativos, onde você vai atrás da reação adversa. Mas no Brasil, a notificação espontânea é o principal, tá? Também podemos fazer estudos epidemiológicos para comprovar uma hipótese, isto é, estabelecer uma causalidade entre a presença de reação adversa e o uso do mesmo, né, de um medicamento e o uso do mesmo. E aí podem ser estudos de coorte, estudos de caso-controle, né? Então, estudos, aqui no caso, de coorte e caso-controle. O mais difundido dos métodos de farmacovigilância, essa foi exatamente a frase que caiu na prova, né? É o sistema de notificação espontânea, também conhecido como sistema do formulário amarelo, né, que realmente é um formulário amarelo para você preencher os dados de farmacovigilância. Aí no guia ele tem indicações de que são as informações que devem acontecer, aí tem o modelinho do formulário, é bem grande, são várias páginas. Quem quiser dar uma olhada, a gente vai falar basicamente o que deve conter. Tá, e aí, a partir dessas notificações, a gente vai identificar o que a gente chama de sinal, né? Sinal em farmacovigilância. Não vou falar agora, porque daqui para frente vai ter uma definição também, até fiz uma questão falando sobre isso, mas que é algo importante, essa definição, tá? E aí, beleza. Então, ainda na introdução, vocês entenderam o que é farmacovigilância, o que é reação adversa, e agora, para finalizar a introdução, vamos entender de qual foi o contexto, né, os antecedentes para o desenvolvimento da farmacovigilância. A gente até falou aqui sobre a focomelia, né, da talidomida, que foi um evento assim, muito relevante, né, e é isso. Então, vamos lá. Então, como consequência da epidemia de focomelia em recém-nascidos causados pela talidomida na Europa a partir de 60, vários países empreenderam uma vigilância, ainda que incipiente, dos medicamentos. Então, a talidomida foi um dos starts aí principais para, né, o mundo começar a pensar em criar sistemas para poder levantar dados, né, de reações adversas a medicamentos. Inicialmente, basicamente isso. Isso aí já na década de 60. Aí, em 68, a OMS criou, né, o Centro de Monitoramento de Uppsala, né, que fica lá na Suécia, o OMC, que é um programa internacional onde são compilados dados de todos os países que participam desses programas. Então, o Brasil faz parte, a gente notifica e tudo mais, estado, município, vai chegando até uma central que depois manda esses dados para esse programa e junta dados do mundo todo, né, para que a gente tenha um N melhor. Então, nas regiões da América Latina e Caribe, grandes esforços estão sendo empreendidos para documentar esses eventos adversos. Hoje já está mais desenvolvido do que na época que o guia foi criado. Tá. Aspectos gerais dos sistemas de notificação, né? Então, o objetivo principal é identificar eventos adversos relacionados aos medicamentos, né?
Normalmente a notificação, como a gente falou, ela é mais rápida e eficaz para geração de alertas. Então, notificação espontânea ela é mais rápida e eficaz. Até porque, geralmente, quando a gente vai na busca ativa, a gente usa um rastreador, a reação ela já aconteceu, né? E às vezes não dá tempo de atuar. Às vezes dá, às vezes não dá. Enfim, só a notificação não melhora a segurança, então a gente vai falar sobre isso também. A resposta às notificações produzirá mudanças positivas, inclusive o feedback que a gente dá para o profissional. Não adianta de nada tu ficar levantando, pegar dados de reação adversa, guardar, documentar, mas aí o feedback que você vai dar para os profissionais, para o profissional que notificou. É importante você dar essa resposta para o profissional, se você identificou como reação adversa mesmo ou não, o que ele pode fazer numa próxima vez, entendeu? Então, isso é importante e é exigido, eles cobram a gente, né? Lá no hospital a gente tinha um sisteminha bem legal e a gente tinha alguns avaliadores, né? Não lembro qual era o nome que tinha, eu até estava cadastrado também, que a gente recebia as notificações, a gente tinha que avaliar, aplicava o naranjo lá, blá blá blá, e a gente tinha que dar uma resposta para a pessoa que notificou, até para a pessoa ser estimulada, né? Porque tu manda seu negócio, não recebe resposta nenhuma, a pessoa não se interessa. Então. E aí tem essa parte de avaliadores deles mandarem a resposta. Eles mandam a resposta, não mandam? Lá na maternidade. Só que assim, também geralmente não manda tudo, né? Porque, por exemplo, constipação por morfina é clássico, então já é bem sabido, aí normalmente o pessoal não notifica. Aí tem autores e autores. Tem autores que falam aqui, acho que até no início eu falei alguma coisa de algumas reações que já são conhecidas e tal. Mas tem autor, por exemplo, a minha orientadora, ela defendia muito que a gente tem que notificar tudo que der, porque pode ser que a população, o perfil, às vezes já seja reconhecido uma determinada reação adversa, que então já é clássica, você vai falar, então não vou notificar. Mas às vezes a população está mudando, né, sei lá, ou então você está numa população específica de um determinado local e a incidência naquele grupo é maior, ou você está observando um aumento da incidência daquela reação adversa ali por algum motivo que a gente não sabe por quê. Então o ideal seria notificar porque para você ver esse sinal, né? Eu estou falando tanto de sinal, antes de chegar lá, o que seria isso, né? Então a gente tendo um gráfico assim, onde a gente vai ter aqui tipo tempo e onde a gente vai ter o número de notificações. Então, normalmente você tem um gráfico assim, algum momento você vai observando um aumento, entendeu? Isso é um sinal. Você observar que teve um aumento que você não esperava daquelas reações adversas. Então, isso é importante na farmacovigilância, é isso que os centros estão sempre de olho. Aí ele vai até falar, não só isso, né? Isso é o principal, mas também reações, às vezes, muito graves, já são consideradas um sinal, né? Um alerta para a gente investigar aquela reação, né? Beleza? Então, sinal é basicamente isso, é ter alguma coisa que salta aos olhos aí. Beleza, então tá. Então agora falando basicamente sobre boas práticas de farmacovigilância, que é o objetivo, né, desse guia. Então, qual é o objetivo de você estabelecer boas práticas? Para que a veracidade dos dados coletados seja garantida, a confidencialidade da identidade das pessoas, isso é muito importante, né? Ninguém pode saber, tanto da pessoa que notificou, né, quanto a pessoa que apresentou a reação, porque isso é um dos medos que as pessoas têm ao notificar, achar que vai ser punida porque acha que pode ter feito alguma coisa errada, principalmente se for erro de medicação. Imagina, já que é uma das coisas de interesse, ninguém vai querer notificar, se não for confidencial, ninguém vai querer notificar que cometeu um erro de medicação, né? E o uso de critérios uniformes na avaliação das notificações e geração de sinais e alertas. Para cumprir as boas práticas, a gente tem que seguir o princípio da veracidade dos dados submetidos, né? Então, o dado deve ser registrado corretamente, as notificações documentadas rigorosamente, né? E qualquer suspeita de reação adversa ou outro problema relacionado ao medicamento deve ser corroborado, verificando a autenticidade. Proteger a confidencialidade dos registros, então isso é muito importante, o guia bate bastante nisso, tanto a confidencialidade de quem notificou quanto de quem sofreu a reação adversa. Tratar a informação mantendo a confiabilidade dos dados, usando palavras iguais ou semelhantes. Então, a gente vai falar também, tem nomenclaturas padronizadas para tratar de reações adversas.
Normalmente os sistemas às vezes já têm até essa nomenclatura. E os prazos estabelecidos para a comunicação também graves, né, devem ser cumpridos à risca. Para cumprir essas boas práticas, cada pessoa que intervenha na avaliação da reação deve estar qualificada, então não adianta botar qualquer pessoa para avaliar se ela não tiver a mínima noção de algoritmo, de como que ele pode avaliar a reação adversa. Informações ainda não validadas devem ser tratadas com cautela, toda informação relacionada a reações adversas deve ser registrada. Antes de comunicar à comunidade científica, o Programa Nacional de Farmacovigilância deve ter sido notificado, então você não pode publicar um artigo falando aí de uma nova reação adversa sem você ter notificado o Sistema Nacional de Farmacovigilância. E a informação coletada nas notificações de suspeita de reação adversa não será utilizada sob hipótese alguma para realizar juízo de valor quanto à intervenção dos profissionais de saúde. Recentemente a gente já teve alguns problemas que saíram na mídia e nem foi sobre reação adversa, mas de prática médica, que acho que o paciente, não sei se morreu, uma criança, alguma coisa, vocês já acompanharam isso aí? Meus amigos médicos que estavam falando muito sobre isso, que aí fizeram muitos juízos de valor sobre a prática dele, ele até se suicidou. Vocês não viram isso? Que os pais, né, criticaram, falando que teve algum erro médico, mas de fato os médicos estão vindo em defesa que não era, né, foi uma fatalidade. Eu acho que ele fez um procedimento, uma cirurgia, acho que ele era cirurgião e teve complicações, a criança morreu, entendeu? Mas tinha os riscos mesmo da cirurgia, eu não sei qual foi o procedimento, essas coisas. Só que aí, a família divulgou, na mídia, não sei o quê, e ficaram como se ele tivesse cometido um erro médico, e aí, né, ele não aguentou a pressão e tal, e acabou se suicidando. Então, a importância, né, estou falando disso para a gente não fazer juízo de valor, porque a pessoa ela se sente mal com isso, né, a pessoa está realizando ali o trabalho dela e problemas podem acontecer. Como a gente falou, né, essas reações, a gente falou já de classificação, a gente não vai falar hoje de novo, mas a gente falou das classificações de reação adversa, falou de reação idiosincrática, algumas coisas que a gente pode prever, outras coisas não pode, algumas pode prevenir, outras não, então não tem muito o que fazer. Para criar um sistema de farmacovigilância, a gente tem que propor os seguintes pontos. Contatar autoridades sanitárias, instituições e grupos locais, né, enfatizando a importância das universidades, principalmente. Montar um centro, né, então tem que ter escritório, pessoal, telefone, processador de texto, né, porque são muitos dados, então você tem que ter um sistema capaz de fazer essa gestão dos dados. Desenvolver um formulário de notificação, que já existem alguns padrões, tipo a OPA já dá alguns padrões para a gente que a gente pode seguir. Elaborar material impresso, encarregar-se da formação do pessoal de farmacovigilância, enfim. O que a gente precisa? Então, recurso, né? Todo centro de farmacovigilância deve ter uma fonte de financiamento básico e regular. E o que ele fala é que aí depende do governo, né? Você pode recolher impostos para poder criar esse centro, aí vai depender da importância que o governo, né, dá para aquela atividade. No Brasil a gente tem dentro da Anvisa, né, um grupo só voltado para isso. Localização, uma repartição pública normalmente é um bom lugar para estabelecer um centro de farmacovigilância. Equipamentos normalmente são coisas muito simples, né, computadores e processadores e tudo mais. Pessoal, o trabalho ele requer conhecimento de farmacomedicina, clínica, farmacologia, toxicologia, epidemia e continuidade do serviço, né? Botei repetido, mas o que ele falava aqui na verdade é que não dá de você ficar trocando a pessoa um tempo todo. O ideal é que você tenha uma pessoa ali destinada àquele trabalho para que ele tenha uma continuidade. Tá? Inclusive na indústria, ele fala que hoje em dia na indústria existem pessoas voltadas só para farmacovigilância, contratadas só para isso. Aí, como eu falei, essas notificações elas servem para detectar sinais de reações adversas raras, graves ou inesperadas, o principal, e o sistema deve ser de natureza voluntária, espontânea e confidencial. Aí o que ele fala? Que sempre você deve notificar e ter pelo menos quatro informações importantes, que são os dados do paciente, né? Normalmente o formulário tem 4 partes, uma parte para dados do paciente, uma para descrição do evento e uma para dados do medicamento e do notificador. Então, inclusive, lote, validade, tudo isso você deve registrar. Isso é uma coisa que também que a gente tem que ter cuidado, sempre que me perguntavam assim,
caso tenente, né? Ah, tenente, pô, mas o medicamento vai vencer, não sei o que, venceu, não pode usar mesmo assim? Eu falo, cara, não pode. A gente sabe quando a gente está estudando que não é de um dia para o outro que o medicamento perde o efeito. Acabou a validade ontem, hoje ele não funciona mais, hoje ele está tóxico. Não é, mas por questões regulamentares, principalmente se o paciente desenvolve uma reação adversa, como que tu vai justificar que você estava administrando um medicamento fora da validade? Só aí você já vai perder toda a sua razão e isso vai te causar um problema. E eu sempre respondo isso, né? Aí o que ele fala aqui, a notificação, formulários de cor amarela, por isso, né, o nome aí, assim como outros impressos internacionais, que é a cor amarela para indicar atenção, cuidado ou precaução. Tá? Então a ficha deve conter dados do paciente, peso, idade, sexo, breve histórico clínico. Nem sempre você tem todos os dados e normalmente o formulário ele é mais aberto. Você consegue mandar mesmo se não tiver todos os dados, tá? Descrição do evento adverso, natureza, localização, intensidade, data de início. Data é muito importante, é um dos dados mais importantes para você estabelecer a temporalidade, né, para saber se faz sentido ou não. Não adianta, se o paciente já estava com isso antes de tomar o medicamento, então não é uma reação, né? Dados do medicamento suspeito, nome genérico comercial, dose, via de administração, data de início e término, indicação de uso, data de vencimento, número de lote, fabricante. Dados relativos à doença, porque às vezes pode ser que alguma coisa da doença possa já, né, ser responsável por aquele sinal lá. Medicamentos concomitantes, né, inclusive o que o paciente toma por conta própria, se você tivesse acesso ao paciente, para perguntar a ele. Dados do profissional que está efetuando a notificação. Porém, o nome e o endereço do notificador devem ser confidenciais, só podem ser utilizados para verificar ou complementar os dados. Então, é só para você poder entrar em contato com a pessoa e falar, poxa, eu vi aqui que você notificou, você tem mais dados, precisa saber tal coisa. É para isso, não é para punir ninguém. Isso, né, é o mínimo que deve ter, informação mínima. Porém, também pode haver, né, que é interessante que hajam fatores de risco, né, se o paciente tem alguma alteração de função renal, uso de drogas, isso às vezes é mais difícil de você conseguir. Documentação sobre o diagnóstico do evento, inclusive procedimentos, evolução clínica e desfecho, isso é importante, se o paciente foi hospitalizado, se ele veio a óbito, né, para você saber se é uma reação grave ou não. Exames laboratoriais, né, se você tiver como, inclusive se for, por exemplo, a vancomicina, que é acompanhada lá no fundão, eles podem colocar os níveis plasmáticos daquele fármaco, porque, como a gente vai ver, uma das perguntas que é feita no diagrama lá é se estava dentro das doses, né, se chegou a atingir concentrações tóxicas, só que nem sempre você consegue responder essa pergunta. Informação sobre resposta à suspensão do medicamento e reexposição. Então, se você suspendeu e o medicamento a pessoa parou de ter aquela reação, e se você reexpôs aquela pessoa e ela teve ou não, né, novos sinais e sintomas. Mas isso aí também tem uma discussão ética. Não sabe, né, é difícil de você dizer se é ético ou não, dependendo do evento adverso, você reexpor a pessoa àquilo ali, se você já suspeita, né? Então, é uma coisa que fica aí difícil. E qualquer outra informação pertinente, detalhes relacionados com o evento, enfim, se você julgar pertinente. Quando tratamos de erro de medicação, que é um medo que as pessoas têm de notificar, além dessas informações, a gente tem que colocar, né, produto envolvido, marca comercial e nome do fabricante, dose, via de administração, tipo e tamanho da embalagem. Sequência de eventos que conduziram ao erro, então você tem que descrever como é que foi a situação que te levou a cometer aquele erro, ou a pessoa, né? Ambiente de trabalho, né, que pode contribuir para o erro, e caracterização do pessoal envolvido no erro, tá? Então, o erro de notificação de medicação vai ter algumas informações adicionais sobre a situação, sobre o ambiente de trabalho, para você poder julgar aquele erro de medicação. Se quiser dar uma pausa agora, a gente continua agora da gestão.